Boa tarde, turma Iagro 20. Hoje nós vamos falar sobre índices zootécnicos. E afinal de contas, o que são índices? Os índices eles são medidas que vão trazer informações sobre algum determinado assunto. A gente pode ver, por exemplo, às vezes o índice da bolsa de valores, quer dizer se aquela bolsa de valores ela tem mais ou menos ganhos naquele dia. E aqui, no caso dos índices zootécnicos, são as medidas que vamos tomar como referência quando a gente estiver gerenciando uma produção. Eu tomei o cuidado de ir lá no plano de projeto pedagógico do curso de agropecuária e eu vi que é nesse ano, no segundo ano do curso técnico, que vocês têm também uma disciplina chamada Administração e Economia Rural. E quando alguém vai administrar uma propriedade rural, é claro que vai pensar em como que essa propriedade ela vai gerar lucro para o produtor. Mas e aí para a gente chegar aos lucros, ter uma quantidade de produto vendável, reduzir os custos, a gente tem alguns parâmetros. E um dos parâmetros, ou alguns desses parâmetros, são os índices zootécnicos. O conceito mais fechado que eu encontrei na internet, para vocês guardarem, está aqui nesse slide. Índices zootécnicos são dados produtivos, quantitativos e qualitativos referentes aos segmentos da exploração. Eles refletem em forma numérica relação entre dados, o desempenho dos diversos parâmetros da exploração agropecuária. E aí, o que é o desempenho de uma exploração agropecuária? É a capacidade daquele grupo de animais produzir um alimento. O alimento que a gente montou uma estrutura para ele ser produzido. Seja carne, leite, ovos, mel, entre outros produtos. E aí eu trago na próxima tabela, para a gente exemplificar, nessa aula, para vocês entenderem o que são os índices zootécnicos. E a gente vai trabalhar muito mais à frente na disciplina de produção animal 2 e na disciplina de produção animal 3, especificamente cada índice desses. Então, a gente começa a anotar os dados desse animal desde quando ele nasce. E aí os índices zootécnicos começam a se relacionar com aquela aula anterior, que é a rastreabilidade. Os animais, quando nascem, a gente vai anotar o peso ao nascimento. O peso ao nascimento é um índice. Então, se eu preciso que o bezerro nasça com 50 quilos e os meus bezerros eles têm nascido com 45, eu vou procurar encontrar soluções para que ele tenha 50 quilos ao nascer. Quais seriam essas soluções? Cuidado melhor com a gestante. E esse cuidado melhor com a gestante passa por melhorar a nutrição da gestante, permitir que essa gestante ela tenha todas as condições para desempenhar o comportamento durante a gestação, preparar essa novilha para entrar na gestação. Então existem muitos fatores que vão influenciar o peso ao nascimento do bezerro. E aí eu quero alcançar esse índice. Se a minha propriedade, então, ela tem bezerros que nascem com menos de 50 quilos, e aí eu vou pegar e vou trabalhar para que os bezerros nasçam com 50 quilos. Então, se eles nasceram com 50 quilos, eu vou esperar que eles tenham peso ao desmame, que é um outro índice, um peso ao desmame maior do que 90 quilos. Quer dizer, se eles têm desmamado com menos de 90 quilos, pode ser porque
ocorrer uma deficiência nutricional da mãe, pode ser que essa mãe tenha adoecido, pode ser que esse bezerro tenha algum problema com verminose, algum problema relacionado à diarreia dos bezerros. E aí eu vou resolver todos esses problemas para sempre manter os meus índices dentro da meta, essas metas aqui, ou superando essas metas. O próximo índice que está descrito na tabela é peso ao primeiro serviço. O que é o primeiro serviço? É quando um touro ele vai pegar e vai cobrir uma fêmea a primeira vez, ou essa fêmea vai ser coberta por esse touro pela primeira vez. E esse primeiro serviço, então, eu espero que essas fêmeas alcancem pelo menos 280 kg para os bovinos e 350 kg para os bubalinos. O tempo de gestação é um índice, a princípio, seria bastante fixo. Tempo de gestação biológico dos bovinos são 9 meses, dos bubalinos 10,5 meses, mas pode acontecer um aborto. Então, ou um nascimento de bezerros prematuros. De repente esse bezerro não está nascendo com 9 meses, ele está nascendo com 7 meses. Por que ele está nascendo com 7 meses? É algum problema de estresse que ocorreu com a mãe? De repente ela vive num ambiente estressante, com alta temperatura. Existe algum problema relacionado ao manejo? O vaqueiro ele é agressivo com essas gestantes? Os animais brigam entre si? Eu vou tentar corrigir. Pode ser um problema infeccioso. De repente essas fêmeas não alcançam 9 meses de gestação porque elas abortam antes. E aí a gente tem 3 naturezas de causas de aborto infeccioso. Tem abortos que ocorrem no começo da gestação até o terceiro mês. Tem abortos que ocorrem no que a gente chama terço médio da gestação, entre 4 e 6 meses. E tem abortos que ocorrem no final da gestação. E aí eu vou descobrir qual agente infeccioso e vou tentar controlar. Pode ser por vacinação, algum medicamento. Bom, e aí essa vaca pariu com 9 meses. Eu espero que depois do parto, logo 2 meses depois do parto, ela possa estar disponível para uma nova cobertura. Se ela demora mais do que 2 meses para poder emprenhar novamente, é porque ela tem algum problema. Esse problema pode ser nutricional, pode ser que ela tenha tido um pós-parto ruim, ter desenvolvido uma inflamação no útero chamada metrite, por exemplo, que vai impedir que ela emprenhe 2 meses após a gestação. E aí, se ela demora mais do que 2 meses para emprenhar, se ela demora 1 ano para emprenhar novamente, por exemplo, quer dizer que ela não vai produzir um bezerro por ano. Se eu estou trabalhando com gado de leite, quer dizer que eu tenho essa vaca 1 ano sem produzir leite. Se eu estou trabalhando com gado de corte, eu vou ter um bezerro a menos para contar na hora do abate. Vamos dizer que esse bezerro ficasse pronto com 24 meses. Então, daqui a 2 anos vai me fazer falta esse um bezerro. E aí seria já um animal adulto para o abate. O próximo índice zootécnico, litros de leite por lactação. É o quanto, a quantidade total de leite que essa vaca produz durante o período de lactação, que não necessariamente vão ser os 365 dias do ano. Tem vaca que vai ter uma lactação por volta de 300 dias, umas um pouco menos. Mas enfim, eu espero que essa vaca, para ser considerada vaca leiteira, ela produza mais do que 4.500 kg de leite. E a fêmea bubalina mais do que 1.000 kg. Se essa vaca produz menos do que 4.500, eu já não considero mais essa vaca como sendo uma vaca leiteira. E se eu trabalho em uma propriedade que produz leite, ela deve ser retirada da produção de leite, ou a gente vai ter que tentar entender por que ela não está produzindo. Algum problema nutricional, algum problema reprodutor, algum problema de doença.
A duração da lactação é a mesma coisa. A gente espera que essas vacas, uma vaca tipicamente leiteira, produza leite por pelo menos 305 dias. Essa daqui é a minha meta. Agora, se eu estiver muito abaixo da meta, eu vou tentar entender o que está acontecendo para ela não produzir durante esse período todo. Será que ela foi separada de repente do grupo de vacas que ela sempre conviveu? Ocorreu algum estresse, vamos colocar estresse comportamental nesse animal? E aí ela ficou alguns dias sem produzir leite. Ela estava acostumada a produzir leite com bezerro ao pé e agora eu troquei por ordenha mecânica. Tem a presença do bezerro, ela passou um tempo sem produzir ou interrompeu a lactação. A gente vai tentar contornar esses problemas. A taxa de natalidade quer dizer o número de nascimento de bezerros relacionado ao número total de vacas. Então a gente quer que pelo menos, no mínimo, 75% das vacas venham a parir, por exemplo, após uma estação de monta. Então, se eu coloquei um lote de 100 vacas para serem cobertas ou inseminadas, eu espero que 9 meses depois delas prenharem, 75 dessas vacas tenham bezerros. A vida produtiva da vaca, vida produtiva, a gente espera que seja de 4 a 5 anos ou 4 gestações e uma taxa de reposição do rebanho de 25% ao ano. Isso aqui é obrigatório, pessoal. Então, eu vou sempre selecionar, por exemplo, ou descartar, melhor dizendo, as 25% das vacas que têm menor produção, que tenha algum problema que diminua a lucratividade da atividade. E no caso do rebanho bovino de corte, ou caprino de corte, ovino de corte, essa taxa aqui poderia ser uma taxa que a gente fala taxa de desfrute. A taxa de desfrute quer dizer a porcentagem de animais que você pode abater por ano, de modo que você não prejudique as produções dos anos seguintes. Então, se eu tenho 1000 animais, eu vou poder, e eu tiver uma taxa de desfrute de 25%, eu vou poder abater 250 animais por ano. E se eu abater mais do que essa taxa de desfrute, eu vou prejudicar a produção do próximo ano. E além do mais, se eu não alcanço um peso ou animais em condições adequadas para alcançar esses 25%, quer dizer que eu tenho algum erro do manejo. Pode ser que eu tenha problemas nutricionais. Na verdade, essa taxa aqui, quando a gente for chamar de taxa de desfrute, ela vai ser uma taxa que vai ser influenciada por todas essas outras, ou por todos esses outros índices zootécnicos que a gente viu nesse quadro. Pessoal, esse assunto é um assunto relativamente simples de se trabalhar, mas ele é muito importante para que a gente tenha referência da nossa propriedade, ou a gente tenha conhecimento dos problemas que a propriedade tem e como que a gente vai encontrar as soluções, porque são muitas situações que ocorrem dentro de uma propriedade rural e se a gente não for tratando caso a caso, índice por índice, fica difícil da gente poder alcançar o sucesso. Pessoal, bons estudos para vocês e até a próxima aula.